Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Café com Saúde e Bem-Estar. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago aqui hoje sempre algum tema de saúde que estão no nosso dia a dia, mas às vezes parece tão complicado, não é mesmo? Então, para isso, eu trago especialista para tomar um cafezinho e desmistificar também tantos fake news que temos aí na rede social. E hoje eu vou falar sobre um tema que é febre no mundo da estética, virou queridinho por todos nós, né? Principalmente aí nas redes sociais, que é o alongamento de cílios. Você já fez? Confesso que eu também já caí nessa modinha. E para isso hoje eu trouxe uma oftalmologista, uma ilustre amiga, a doutora Ellen De Luca. Amiga, muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Bom, vou ter uma colinha sua aqui para falar sobre as suas qualificações. A doutora Ellen De Luca, ela é médica formada pela Unifeso e oftalmologista pela Unicamp, com atuação em blefaroplastia, estética facial minimamente invasiva, catarata e lentes de contato. Nossa, amiga, abordou quase tudo aí da parte oftalmo. É um De olho eu entendo. Que bom, isso aí a gente tá sabendo legal. Bom, amiga, mais uma vez obrigada. Hoje a gente traz aqui um tema, né, que é um tema que eu acho que você já comentou bastante nas suas redes sociais, Sem que dúvida. é o alongamento de cílios e as complicações, né? É uma febre aí no mundo atual, no mundo da estética. As pessoas gostam disso, usam cílios postiços há muito tempo atrás. E aí, com a modernidade, veio esses alongamentos, né? Existe uma diferença na parte oftalmológica em fazer o alongamento e usar os cílios postiços? Tem. Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite. Tô super feliz em estar aqui, te ver nessa posição de podcaster. Uma nova Heloísa, né, amiga? São Uma várias nova Elo. versões. Eu vim no Uber pensando há quanto tempo que nós nos conhecíamos, né? Deu, eu acho que em torno de 12 anos. Amiga, todo mundo que veio até agora me conhece no mínimo a isso, tá? No mínimo. Acho que eu tenho história com todo mundo. Eu e a Elo fizemos faculdade em Teresópolis. Sim. Foi quando nos conhecemos, desde o início da faculdade dela. Eu já estava lá um tempinho. E aí ela veio me seguir aqui em São Paulo. Não Eu aguentou de virei uma saudade. caloura, né, amiga? Eu sou sua caloura. Minha calor eternamente. E depois, como a Elo falou, eu fiz residência de oftalmo na Unicamp, que foi uma escola muito primorosa. E depois eu vim para São Paulo e hoje eu atuo, né? Como você falou, em blefaroplastia, em estética facial minimamente invasiva, que são tratamentos estéticos, né? E na parte cirúrgica também, com catarata, refrativa e lente de contato, que também veio junto, porque por eu ser usuária de lente de contato, eu acabei aprendendo naturalmente sobre esse assunto. E isso é legal porque a estética da área dos olhos está crescendo, né? Cada vez mais. As pessoas antes, no início, a estética começou a ser introduzido muito mais de pele, né? Bem focado nisso. E agora a sua área também está vindo com uma importância enorme, porque não só pela estética, mas também funcional, que eu acho que posteriormente a gente vai dar até uma palhinha aqui um pouco, né? Exatamente. A oftalmologia, ela tem muitas camadas, né? O olho é pequeno, mas a gente conseguiu dividir ele em vários pedacinhos. Então, tem uma área da oftalmologia que trata de pálpebra, né? Então, tem a blefaroplastia, só que a pele, ela não é só cirúrgico, né? Então, a gente tira a pele. Mas tem a ruga, tem a flacidez, tem a pigmentação. E aí, isso foi agregando a oftalmologia, porque muitos profissionais têm receio de lidar com essa região dos olhos, né? Uma pele muito delicada, é realmente uma pele diferente. Então, a oftalmologia acabou ascendendo aí nesse caminho da estética, que é uma área que eu gosto bastante e também abracei como oftalmologista. Você é maravilhosa, né? Me desculpa aí, mas eu tenho muito orgulho por essa área que você tá indo. Só sucesso. Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui com você também. Eu sou cercada de pessoas maravilhosas, né? Não podia ser diferente. Nossa, e é por isso que esse podcast vai dar certo comigo. Vai. Bom, amiga, então vamos lá. Primeira pergunta que eu falei pra você, existe essa diferença do alongamento para cílios postiços? Tem primeira coisa que a gente tem que avaliar, o alongamento, ele fica ali permanente, né? Em geral, tem um padrão de troca quinzenal, mensal,
E o cílio postiço que a gente usa numa noite, né? Você vai, coloca a cola, usa aquela noite, chegou em casa, tirou, né? Uhum. A cola é muito parecida, então tem semelhanças com as condições que a extensão de cílios gera. Certo. Então pode dar complicação de superfície ocular também ou toxicidade por conta da cola. Por outro lado, o peso gerado em cima da pálpebra, que acaba alterando a forma que o nosso olho pisca e a superfície do olho, pensando em extensão de cílio, esse peso fica ali durante mais tempo, né? Então, podem ter outras alterações da superfície ocular, da mobilidade da pálpebra, que podem gerar problemas extras, né? Então, as duas coisas têm semelhanças e têm diferenças, né? Entendi. Mas a cola unem as duas técnicas e a cola também pode ser tóxica para o olho. Então, assim, né, quando, por exemplo, hoje eu tô com cílios postiços, né, mas é pontual, né, eu vou chegar em casa, eu vou tirar, vou lavar, então eu vou acabar tirando esse produto aqui do meu olho, evitando complicações, né. Pode, é lógico, eu passar a cola e ter alergia a essa cola e acabar realmente complicando, mesmo sendo no momento pontual, mas agora no alongamento, eu vou ficar de uma forma mais duradoura, né, Mais então permanente, né? exatamente. Então isso aí vai trazer maior chances de complicação. Exato. E na área de oftalmologia, ele é indicado ou vocês contraindicam de qualquer forma fazer esse alongamento? Essa é a questão. É um assunto polêmico, Eu né? falei, não, e eu coloquei hoje no Instagram, eu falei assim, gente, hoje vai ser um assunto polêmico, porque muita gente gosta, né? Porque é estética. Estética, assim, às vezes a gente pode falar tudo que vai acontecer, mas a pessoa quer ficar bonita pra ela, né? No jeito que ela acha que está bonito, e vai fazer independente das complicações, infelizmente. É. Mas falando de mais da parte médica, né? Que a gente sabe que tem as complicações, se tem indicação ou não. Qual que é o ponto de vista em relação a isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que sempre analisar é que a função do órgão, ela vem antes da estética, né? Sim. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão, seja de uma cirurgia ou de um procedimento no olho, eu tenho que pensar sobre isso. Vale a pena? E aí, cada um pode responder por si. Se você chegar na decisão de que sim, vale a pena, você tem que estar atento sobre como manejar aquilo, né? Então, essa questão de é permitido ou não é permitido, né? Mas me convém? Não sei, né? Aí é outra história. Uhum. Então, mas quem vai colocar tem que ter alguns cuidados, né? Isso que você falou, de tirar, de lavar, para tentar minimizar o risco. E principalmente a pessoa tem que estar ciente de qual é o risco que ela está correndo fazendo aquele procedimento. Eu, particularmente, não indico. Eu não uso, porque eu acho que a estética não pode estar acima da função do olho e eu tenho uma amostra muito viciada, né? Então eu vejo complicações importantes com extensão de cílios. Então, eu já briguei com você porque te vi com Sim. extensão de cílios. Aí eu parei de fazer, né? Então, a minha opinião pessoal é que não é uma boa ideia, né? Mas isso não é um consenso, né? Tem oftalmologista que tem extensão de cílio e defende, né? Então, Vai ser muito pessoal. Eu acho né? que que nem você falou, quanto mais contato com as complicações, mais a gente fica cético, a gente tem certeza que não é pra gente, né? Agora, eu acho que as pessoas, né, um termo que você falou aí, que quando a gente sabe dos riscos, eu acho que as pessoas não sabem de todos os riscos, porque quando você vai no profissional para fazer uma extensão de cílios, né, eles não, às vezes eles só pontuam a alergia, né? Mas existe outras complicações que não é só alergia, né? Com certeza. Que a gente vai aí mostrar e tentar abordar um pouquinho de cada complicação e complementar, né? Bom, e também temos agora um novo queridinho, que além do alongamento, é o lash lifting, né? É como Isso. uma progressiva dos cílios, né? Que você vai, a pessoa passa um produto, confesso que eu já fiz também, amiga. Ai, Eu tô Heloísa. aqui, eu vou levar um tapa na cara. Vai sair daqui e agendar consulta. Mas é uma progressiva, né? Teoricamente tem um cheiro de química, aquilo, que você encurva os seus cílios. Ele também vai química, então também tem complicação. Gente, olho é uma coisa muito delicada. Então, assim, eu não sei exatamente qual é a substância que vai
nesse produto, né? Que, por exemplo, na extensão tem cianoacrilato, né? Que é, por exemplo, é mais ou menos o mesmo material do Super Bonder. Nossa. Então, tem diferenças, mas isso eles têm em comum. Então, esse produto eu não sei exatamente o que ele tem, mas qualquer coisa que caia no olho pode ser tóxica, né? Então, às Sim, vezes, shampoo neutro de neném, se cair no olho, irrita. Você imagina uma exatamente. coisa que tem um cheiro super forte, que estica um cílio, então. E cada pessoa tem uma sensibilidade bem grande pelo olho, né? Então, assim, eu tenho uma sensibilidade absurda. Você chegou aqui e falou assim: seu olho tá vermelho. Eu falei: é porque eu fiz maquiagem. É. Então, assim, eu tenho uma alta sensibilidade. Eu fiz extensão de cílios, já fiz esse também de deixar os cílios encurvadinho. Confesso que entre os dois eu gostei mais do encurvadinho, que deixa mais natural, mas não deixa de ter os riscos, né? Eu acho que aqui a gente pode colocar, né, que as pessoas, por mais que a gente fale, né, que a gente mostre, as pessoas vão fazer. Então a gente tem que ter os cuidados. Existem os cuidados exatos para a gente poder procurar um profissional, né, lógico, de confiança, mas cuidados pós o procedimento. Tem, Elo, tem sim. Como tudo na vida, né, a gente tem que procurar profissionais que tenham um renome dentro daquilo. É um pequeno procedimento próximo ao olho, né? Uhum. Então, primeira dica, procurar profissionais que sejam conhecidos, reconhecidos por fazerem aquilo bem, que tenham cuidados de higiene, principalmente. Saber se a pessoa esteriliza a pinça que ela usa, como que ela armazena Uhum. aqueles produtos, como que ela limpa. Então, tá atento se tem licença sanitária, se tem cuidado de higiene adequado, se tem esterilização. Então, primeira dica é isso, desconfiar daquilo que é super barato, né? Então, Sim, infelizmente a gente às vezes, é preconceito, não é, mas a gente sabe que para ter cuidado de higiene, tá dentro do padrão, custa, né? A pessoa tem que pagar para ter bons produtos, então é, realmente vai ser custoso também para o cliente comprar aquilo, né? o que eu falo para os meus pacientes é que saúde de qualidade é caro, Sim. né? Então, vai para você fazer uma coisa bem feita, com bons produtos, Uhum. produtos registrados, vai custar mais, Sim, né? sim, Para com fazer a coisa certeza. certinha é caro. Então, desconfiar de preços muito baixos e para aqueles que já estão usando, cuidado de higiene, né? Uma coisa importante, que tem várias condições no olho que se beneficiam de fazer higiene palpebral, que é até algo que precisa ser até mais divulgado, né? E as pessoas que fazem extensão de cílio também devem fazer essa higiene palpebral. Por quê? Cada cílio nosso, ele é ligado a uma glândula de gordura, né? E essa glândula, ela produz gordura que deposita aqui na borda palpebral. Essa gordurinha, ela vai se depositando entre os cílios e forma como se fosse uma caspa ali naquela região. Hum, A extensão, ela aumenta a produção e por conta da cola, da irregularidade, deposita mais, né? entendi. Então, é preciso fazer higiene palpebral para a gente conseguir tirar essa secreção dali. Existem Hum, shampoos específicos para isso. Então, precisa lavar mesmo, fazer movimento circular, para baixo, para cima, esfregar embaixo, esfregar em cima. E muitas vezes quem faz os cílios, a extensão, quer cuidar, quer preservar, quer economizar, não e quer aí que não quer lavar, caia, aí não não quer quer lavar lavar. direito, exatamente. E aí vem mais um risco, né? Uhum. Então, lave direitinho, não é hora de economizar. A saúde do olho, ou do corpo, ou de qualquer coisa, não é hora de economizar, É né? melhor fazer com mais frequência, né, num tempo menor de manutenção e lavar direitinho, do que, não, vou esperar os 30 dias de manutenção e ficar lá com aquele acúmulo de sebo, assim, né, ali Exatamente, no olho, causando complicações. Eu acho exatamente. assim que pra gente que tá falando sobre essa parte de olhos, nada melhor do que visualizar, né, do que a gente olhar as complicações. Vocês vão se assustar junto comigo, gente. Então vamos ver algumas imagens aqui, gente, que a gente trouxe, né, pra gente mostrar algumas complicações e a doutora Ellen vai comentando sobre. Vamos ver. Bom, Tadinha, ela deve ter se assustado. Essas manchas vermelhas são sangue que está depositado embaixo da conjuntiva. O que eu imagino, assim, se você, o que você acha que aconteceu? Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Imagino que deve ter tido uma grande coceira por conta da extensão, ela deve ter coçado, 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 hum, inchou a conjuntiva, sangrou embaixo da conjuntiva e ficou com esse aspecto nossa. de sangue ali embaixo, E você né? olhar isso no espelho é desesperador, né? Você Não, coçar nos o dois olho. olhos, né? Isso às vezes acontece em um olho só, as pessoas já ficam Uhum, desesperadas. E demora o tempo de um hematoma para reabsorver. Então você vai ficar pelo menos uma semana o com o olho tratamento
é expectante, então, de esperar o corpo reabsorver todo esse sangue e O tirar sangue, os cílios. tirar o cílio. O sangue sim, né? Mas tem que ver o que causou isso. Ela também tem um pouco de edema na conjuntiva, edema na pálpebra. Deve ter causado uma irritação no olho, provavelmente. Muito Uma grande. alergia, talvez, alguma coisa assim. Ótimo. Tadinha. Olha, o edema palpebral, estão vendo, gente? A Nossa. pálpebra é enorme. Provavelmente vai sair um terçol em cada lado aí, que é um processo inflamatório, uma obstrução da glândula com uma reação inflamatória, muitas vezes infecciosa. Essa também já tirou os cílios, ó. Tá sem os cílios, só com edema agora. Só com edema, exatamente. Essa complicação aqui, ela tá relacionada ao que você falou da limpeza. Tá, com certeza. Porque como obstruiu, né? Porque às vezes ela criou um sebo a mais, pode também ter sido a cola de má qualidade, enfim, obstruiu ali a glândula e aí ela causou esse edema que é o terçol quando obstrui e acaba acumulando, né? Exatamente. O nome bonito para terçol é ordéolo. A gente chama de ordéolo. Isso. Mas é basicamente um terçol. Mas é exatamente esse o mecanismo. Obstrui, a secreção da glândula fica presa lá dentro, forma como se fosse uma espinha, só que na pálpebra. E aí pode crescer bactéria. E aí pode infectar, e aí... Pode. Tem uma Pior outra foto mais pra frente que dá pra ver uma evolução disso daqui, uma fase mais tardia disso. Tá. Pode ficar bem feio. Eu já até sei que foto que é. Nossa, essa aqui eu acho que é uma evolução pré e pós, né? Um pouco, assim, porque aqui tá menos edemaciado. Eu acho que ela foi internada, que essa foto aqui Sim, não tá dando pra ver direito. Eu acho que ela fez uma celulite orbitária Não, pré-septal. celulite orbitária é perigosíssimo, né? Pode Celulite ir pro cérebro, Exato, né? exato. Olha a complicação, né, gente? A gente coloca uns cílios e acha que, é um terçol, por exemplo. Mas não, pode fazer uma celulite. Celulite facial tem um alto risco de evolução para o sistema nervoso central, famosa meningite, né? Então, existe casos que a gente vai ter que estar internado e fazer antibiótico venoso. Quando eu vi essa foto, eu olhei aqui, ela tá com uma camisolinha de ela tá com uma hospital. camisola de hospital. Aí eu fiquei pensando, cara, ela deve ter feito uma celulite. Ou aqui dá pra ver um grande edema bilateral. Precisaria de mais informação pra falar exatamente o que é, né? Mas a história que me veio à cabeça quando eu vi ela de roupa de hospital. Aqui, como a gente pegou na internet, são fotos assim. Olha e descubra, né, amiga? Vamos tentar descobrir, certo? Próximo. Ela tá com cílios ainda, ó. Não, essa quando eu vi a foto eu falei, olha, é uma guerreira, gente. Essa não vou tirar, vou ficar com o olho inflamado, mas não tiro o cílio. E os cílios bem volumosos, né? Isso diferencia, por exemplo, porque tem gente que parece uma asa, né? Ele vai levantar Parece voo, que vai né? voar. E isso diferencia de ter menos ou mais ou é indiferente? Então, isso a gente não tem um estudo exatamente, né? Mas coisas que eu percebo assim, né? Quanto maior, mais volumoso, mais comprometimento de campo visual, né? Porque o cílio Tá. de alguma forma vai restringir, porque tem uns que parecem um sombreiro assim, né? Que Exatamente. assim, é até difícil de examinar o olho. E o peso, né? Isso, querendo ou não, é um peso. Então, às vezes, sensação de cansaço no final do dia, né? Você Então, trabalha no computador e tá ali tentando enxergar e não consegue por causa aí dos no final do cílios. dia tá muito difícil de fazer abertura ocular por conta disso. Então, mas não tem estudo comprovando, mas Tá. é uma Vai ter outros hipótese. tipos de incômodo, né? Não só Exatamente. isso, essas Mas o campo complicações. visual com certeza influencia. Quanto maior os cílios, mais comprometimento de campo, principalmente periférico, né? Às vezes atrapalha para dirigir. Tá. Bom, essa daqui, amiga, é assustadora. Esse caso tá bem feio. Ó, isso daqui é o que eu falei antes, que evoluiu, né? Era um terçol. E aí essa pessoa já tá numa fase mais tardia. Mas você vê ali embaixo faltando cílio aqui do lado esquerdo, né? Certo. Uma bola de pus, isso é pus, gente. Aqui em cima também essas bolotas também vai sair pus. Então ela teve um processo infeccioso na pálpebra, secundário a essa extensão de cílios, E né? nesse caso, o antibiótico é venoso? Não, esse caso aqui é via oral, porque tem muitos, né? Mas se fosse uma celulite orbitária. Aí teria que internação e fazer Isso, antibiótico exatamente. venoso. Mas vira uma porta de entrada, né? Sim, lógico. Uma abertura de pele nessa região, a porta de entrada para fazer uma celulite. Bom, a gente vê nessas imagens, né? A gente fica assustado, mas infelizmente a gente sabe que ainda vai ter muito, né? E os cuidados você falou, e você falou aqui que tem
quedas de cílios. É mito ou é verdade de você fazer extensão e diminuir os seus cílios naturais, sabe? Você fala, ai, eu fiz extensão quando eu tirei, eu tava sem cílios naturais. Pode acontecer sim, o peso ali pode fazer, de forma traumática os cílios naturais caírem ou diminuir. E claro que tem o efeito de percepção, né, você tá com um cílio enorme e tira, você vai notar que você tinha Sim. menos e tal, mas pode ser que seja uma queixa válida sim, pode ter Entendi. caído. Todo mundo fala, né? Ai, não É, coloca, porque quando você tirar, não vai é. ter mais. Eu vou pedir pra produção tirar essa foto pra não assustar mais os nossos seguidores aqui. Você coloca o meu logo que é mais bonito. Melhor. Obrigada, agora sim, agora sim. E amiga, você falou, né, dessa parte de que as pessoas procuram pela estética. Existe o porquê você acha que as pessoas estão procurando cada vez mais isso, né, de procurar esse alongamento de cílios, eles falam para abrir, né, abrir o olhar, né? É. Existe outras formas da gente fazer isso, porque como você agora tá nessa área de estética, né, oftalmológica, que você tá fazendo procedimentos que ajudam tanto na abertura do olhar e flacidez, você acha que isso tem uma relação e que pode auxiliar no paciente nisso? É. Bom, vou responder em 2 partes aqui, né. Primeiro, realmente as pessoas por que que a estética do olho, né, chama tanta atenção? O olho é o que comunica a gente com o mundo, né, então Uhum, tá aqui bem no centro do nosso rosto, né, então o olhar expressa muito, né, então o excesso sim. de pele deixa aquele olhar mais triste, né. Tem as pessoas que buscam por conforto, porque a gente tem essa cultura de que o cílio comprido é bonito, né, então muita Uhum, gente quer essa facilidade de não ter que passar o rímel, e dá realmente essa chama mais atenção para o olhar, um cílio maior. Mas uma coisa que é interessante que eu vejo muito no meu consultório é as pessoas que falam assim: "Doutor, eu coloquei a extensão porque eu estou muito flácida ou eu tenho excesso de pele na pálpebra e a extensão, tampa ou abre, disfarça de alguma forma, a né". maquiagem do olho. É a maquiagem do olho, meio que tampa, na verdade, Uhum, né. Isso tem um lado bom, realmente tampa, às vezes a estética dá a impressão de que abre um pouquinho mais o olhar, mas por outro lado, é um peso maior, né, já tem o peso do excesso de pele naquela uhum. pálpebra, então você põe uma extensão, piora, mais essa questão do peso. E sem dúvida, tem tratamentos mais eficazes do que disfarçar tampando com uma extensão de cílio, né. Então, tanto nos casos iniciais de flacidez leve das pálpebras, um excesso de pele leve, a gente consegue tratar com coisas minimamente invasivas, às vezes toxina botulínica, laser, Uhum. por exemplo, laser de CO2 que dá retração de pele. Bolsas, às vezes a gente consegue disfarçar com alguns tratamentos, e para os casos mais moderados a avançados, sem dúvida, o tratamento cirúrgico, que é a Uhum. blefaroplastia, que pode ser associada a outras estratégias para abrir esse olhar e é uma coisa permanente, né, ou pelo menos Uhum. bastante duradoura, porque a gente não Sim. para de envelhecer, então Vai evoluindo, né, vai como um pouquinho de evoluindo. pele, vai caindo, né, o colágeno, enfim. E é isso que você falou, né, os cílios vêm de uma forma temporária, é uma maquiagem, né, que você É. tirou os cílios, vai voltar com aquele olhar fechado. Então, tem que procurar a causa de você estar sentindo aquele olho fechado, né, para você, às vezes, procurar um tratamento cirúrgico. Eu acredito que muitas vezes as pessoas colocam os cílios realmente para chamar mais atenção numa festa. Eu acho super válido, eu vou falar a minha Também opinião. acho, Eu não, eu acho que acho você vai numa legal. festa, né, quer deixar os cílios ali um pouco mais encurvado, fazer um cílios postiço, é legal. Ou quando você tem um profissional de muita confiança, você quer viajar, mas às vezes a causa é mais complexa do que só: "Ah, eu tenho poucos cílios", né. A causa às vezes é cirúrgica, que nem você falou. E a medicina, oftalmológica tá vindo aí cada vez mais presente com procedimentos menos invasivos, né. Você tá trabalhando com laser também agora, né? Sim, sim, bastante. Eu já trabalhava com laser oftalmológico, né, e aí agora estou nos lasers estéticos também, né, que Uhum. a oftalmologia é a ciência da luz, né, então a luz e interação, e o laser é uma luz, né, Uhum. então Nossa, que frase bonita, né? é. Filosófica, filosófica.
Então, sim, eu trabalho com laser de várias formas, inclusive nas pálpebras, né? Então, Entendi. sim, hoje a gente tem vários tratamentos a laser, né? Então, por exemplo, excesso de pele, o laser de CO2, ele dá uma retração de pele. Então, às vezes você consegue tratar uma flacidez de pele, às Uhum. vezes até um excesso de pele leve com laser de CO2. A flacidez da pálpebra com laser para estimular colágeno, por exemplo, fotona. Uhum. Pode ser associado com ativos para clarear a região dos olhos, né? Ultrassom microfocado, que não é exatamente um laser, mas entra ali no bolo também, Uhum. que a gente consegue fazer abertura, arqueamento de Nossa, é sobrancelha, muita opção, né? muita coisa. Tudo vai depender do caso, Então, né? isso que é o importante, procurar o especialista, né? Procurar e se interessar para poder realmente ver qual que vai ser o melhor caso. E eu posso usar como exemplo aqui a minha mãe, né, É. gente? A minha mãe, olha, a dona Elisete, ela tá participando de todo pod meu. Sempre tem um comentário dela. Inclusive, Todo encontro nosso a gente fala da dona Dona Elisete. Elisete é sempre presente. E a dona Elisete, ela tem um excesso, né? Tem uma flacidez também. Vamos colocar ela aqui, né? Porque ela Vamos. vai fazer um procedimento, inclusive, daqui 2 dias com a doutora Ellen. Aí eu acho que a gente pode explicar sobre essa queda do olhar, né? E você Uhum. explicar aí o que é o proposto para o caso dela especificamente, mas algumas pessoas podem se identificar. Ah, com Pode certeza. ser? Claro, vamos lá. Dona Elisete autorizou? Autorizou, ela me mandou agora as fotos. Bom, amiga, vamos mostrar a dona Elisete. Essa foto foi autorizada, tá? Dona Elisete deixou mais uma vez. Essa é a primeira pergunta. O paciente autorizou? Exatamente. Bom, aqui a gente dá pra ver, aqui é bem claro o excesso, né, da minha De mãe, pele, do né? excesso de pele que ela tem aqui na região dos olhos. Uma coisa que eu acho interessante nesse caso da sua mãe, que é bom a gente falar, que a gente foca no excesso de pele aqui, que acho que é só tirar a pele. Mas observem, nessa foto não tá dando pra ver tanto, mas a dona Elisete tem a sobrancelha esquerda mais caidinha do que a sobrancelha direita, né? Uhum. E uma das coisas que cai com o tempo é o nosso supercílio, então ele vai caindo. Então, muitas vezes, além de tirar a pele, a gente tem que levantar a pálpebra. E se for uma mais torta, mais baixinha que a outra, a gente tenta simetrizar para ficar Entendi. mais ou menos na mesma altura, que está planejado também. E aqui a gente dá para ver bem, né, esse avental de pele aqui em cima. Sim, Não e ela se consegue ver o incomoda fundo. demais, Mas nossa. incomoda. Não só incomoda esteticamente, como isso incomoda funcionalmente. É um peso. Então, às vezes, o Uhum. paciente fala que no final do dia precisa puxar para conseguir abrir o olho, ou precisa Uhum. fazer muita força. Então, isso é real, incomoda mesmo, além do lado estético, né? Sim. Então, aqui dá para ver bem o excesso de pele na pálpebra superior, uma leve flacidez aqui, tanto na pálpebra superior como na pálpebra inferior, Uhum. né? Então, a ideia, o plano nesses casos, né? Avaliar cada caso é um caso, mas vou contar o da dona Elisete, já que ela deixou. Simetrizar a sobrancelha, elevar um pouquinho, que dá uma abertura no Uhum. olhar, retirar a pele, fazer esse fundinho para conseguir maquiar, tirar o peso Ela não dali gosta de cima. maquiar porque fica feio, assim, né? Não, não aparece, fica uma coisa bem estranha. E ela tá focando no meu casamento, né? Então ela quer realmente ficar bem, com um olhar bonito, né? E aí essa técnica que você vai usar é com laser. Eu opero com laser de CO2, né? Uhum. Que além de fazer a cirurgia com laser, que tem a vantagem de praticamente não sangrar, então a pessoa fica com muito pouco hematoma depois da cirurgia, o laser também ele pode ser aplicado em todo o rosto. E ele faz efeito de lifting, que é elevação, trata a retração, dá uma retração de pele, então trata a flacidez, né? Ruguinha fina. Essas ruguinhas em volta Sim, dos olhos, aqui, né? Que ela tem bastante aqui, bem fininha. Exato. A gente Então, consegue aliviar essas rugas aqui em cima, né? Então é um tratamento completo, né? Então, Além bom do que você olhar, o vai, rosto. exatamente. Então, você consegue associar outros tipos de tratamento no mesmo procedimento, que vai ser o caso dela, né? Vai tratar os Exatamente. olhos, mas já vai estar anestesiada, consegue fazer o laser e ter um Exato. resultado tanto oftalmológico, né? Nessa questão de complicações, mas também estético aí da pele. Enfim, eu acho que ela vai amar, não vejo a hora desse resultado. Também tô ansiosa pra operar. Muito obrigada por usar minha mãe aí como exemplo e também para você aceitar operá-la, né? Que eu tô, gente, confio
Plenamente, confio plenamente. Não, eu fico muito honrada. Eu falo que uma das coisas que me deixa mais feliz na minha profissão é quando eu atendo minhas amigas, quando as minhas amigas trazem as mães para eu operar. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente tá junto desde a Sim, anatomia, né? E exata agora eu operar sua mãe, isso é muito gratificante Não, e para pra mim. mim, total. Eu falei pra minha mãe, ela assim, minha mãe é desconfiada de tudo, né? Dona Elisete, gente, Dona Elisete. Mas eu falei, mãe, confio. E assim, né, amiga, que nem a gente conversou com a minha mãe no consultório, nada é fora de riscos, né? Todo minimamente invasivo existe complicações, né? Não importa o que vai ser, como vai ser, o que vai ser tratado. As complicações podem estar presentes. A gente tem que ficar claro disso, né? Não é É. porque é com laser que tem uma invasão mínima que não pode ter complicações, mas diminui, né? Diminui. Os Isso. estudos mostram aí uma diminuição, uma maior recuperação, então tem vários benefícios. Além disso, né, não é que não tem risco, eu acho que quando a gente vai fazer qualquer coisa, um procedimento, uma cirurgia, o que eu falo para os meus pacientes é: eu tenho que te deixar ciente de qual é o risco que você está correndo e se Uhum. você está disposto a correr esse risco comigo, porque é um risco para mim também, não é só para Exatamente, ele, né? Eu quero que o meu exatamente. resultado seja bom, né? Então a gente tem que estar ciente do risco, tem que Uhum. saber o que fazer quando acontecer, né? Então tá bem assessorado, ter um bom profissional que vai te acompanhar, né? Que vai saber tratar as complicações, que tem experiência. Acho que isso é o mais importante, porque o risco ele existe em tudo, né? Viver tem risco. Exatamente. Isso que você falou, eu acho que é até importante falando sobre, né, nosso assunto principal, que é os cílios, é saber tratar as complicações. E eu acho que isso que pega quando a gente vai num profissional que não tem muita experiência em extensão de cílios, não sabe lidar com as complicações, porque é o que a gente fala, se você fez, você tem que saber o que está acontecendo. Ou pelo menos mandar para alguém que sabe, Exatamente, não né? deixar passar, porque a gente às vezes pega paciente que vai, fez a extensão, começa uma alergia, volta na profissional e a profissional ela não direciona de uma forma correta. Minimiza, né? Exatamente, ah, não é Não é nada. Aí quando vai nada. ver, a pessoa teve uma complicação absurda, chega já num estágio muito avançado no seu consultório aí para complicação, O que né? eu digo é assim, olho não é uma coisa que é para estar irritado. O olho não é pra gente lembrar que ele tá ali, é para ele funcionar, Uhum. enxergar sem você lembrar que ele existe. Então, você começou a lembrar que tem olho, começou a coçar, lacrimejar, arder, ficar vermelho, alguém chegou e te falou que seu olho tá esquisito, procura alguém para dar uma olhadinha, porque o Uhum. normal não é esse, nem sempre é uma doença, Sim, mas o normal não é isso, exato. né? E o melhor profissional para ver olho, sem dúvida, é o É você, oftalmologista. amiga, é você. Bom, a gente mostrou a minha mãe aqui, né, do olhar caído, né? Você falou aí que umas das procuras é por causa dessa parte de olhar caído, mas também tem pessoas que se sentem incomodadas pela a quantidade de cílios, pelo tamanho dos cílios. Hum. Eu já ouvi falar assim, ai, tem um produto na farmácia que faz crescer cílios, né? Existe sempre alguém que indica, o vizinho indica. É. Mas da parte realmente oficial, oftalmológica, existe produto que a gente pode passar nos cílios de uma forma segura, que pode levar esse aumento, esse crescimento de uma forma natural, entre aspas, né? Natural assim, né? A partir dessa Induzir, medicação? né, através de sim, tem, é importante a gente falar disso. Eu vou contar um pouquinho de história, porque ela também é cultura. Ai, E total. como que a gente descobriu essa substância? Na verdade, é um medicamento que é usado para tratamento de glaucoma, que é uma doença no olho, né, ele Uhum. controla a pressão do olho. E as pessoas que usavam esse colírio começavam a aparecer com um cílio lindo, assim, comprido, vistoso, sabe? Nossa! E aí a indústria se debruçou sobre isso e criou um produto que é basicamente essa substância e que se aplica no cílio e que sim, cresce. Mas é importante falar de duas coisas. Como nada nessa vida é isento de risco, né? Tem que estar ciente de qual é. Esse produto ele pode pigmentar de forma permanente os nossos olhos, então uma pessoa com olho claro pode ficar com o olho um pouco mais escuro por conta Nossa. dessa medicação. Também pode dar uma reação da pálpebra, irritação, ardência, descamação. E também pode dar reabsorção, uso muito contínuo, né? Isso é mais para quem usa para Sim. tratamento de glaucoma, mas pode dar reabsorção da gordura e ficar com aquele olho fundo, mais envelhecido.
Então, eu acho que antes de começar esse produto, o ideal é procurar o oftalmologista antes, para ele te orientar como vai fazer esse produto, o tempo de uso, né? E ver o resultado para ver se não tá tendo complicações durante o uso, né? Simplesmente a vizinha comprou, você vai lá e compra Passa e assim, de usa qualquer ad jeito. eterno, né? Aquele famoso ad eterno. É. Bom, e falando na parte de estética, assim, eu quero falar sobre uma coisa que está em alta, mas antes de chegar nesse assunto, quais, assim, os principais pontos que você vê aí como mais atualizados na parte de estética oftalmológica? Que você está vendo aí presente, que você está se interessando cada vez mais e que você vê que vai ter um resultado e vai bombar aí pra frente. Olha, essa semana eu estava falando com um colega que, doutor Daniel, que inclusive vai operar sua mãe junto comigo. E a gente está super empolgado com 2 tratamentos que estão bem em alta nos últimos congressos. Primeiro, uso de gordura autóloga, gordura da própria pessoa, ela é processada e a gente pode usar para tratamento, preenchimento com gordura, né, Uhum. tratamento de pele. A grande vantagem que os estudos parecem direcionar para que a gente acredite nisso é que tem fatores de crescimento, tem substâncias naquela gordura que vem do nosso sangue, do nosso plasma, Uhum. que ajudam na qualidade de pele, estimula a produção de colágeno e pode ser usado como um preenchedor, por exemplo, de olheira, é um preenchedor autólogo, né? Então, Nossa, muito nosso, do bom. nosso corpo. Então, tô bem empolgada com isso. E também tenho estudado bastante algumas técnicas de elevação de sobrancelha, que ajuda muito no meu dia a dia e que são geralmente o que a gente faz é uma incisão aqui, né? Então dá ponto, depois fica pequenininha, disfarça. Mas eu tenho debruçado também sobre técnicas de elevação de sobrancelha sem corte direto aqui. Então tem algumas técnicas que estão Hum. vindo aí que parecem ser muito promissoras. Então essas são as minhas novidades para o momento. Não. Gente, eu acho que tudo que rodeia a estética é uma coisa que interessa bastante as pessoas, né. A gente brasileiros, assim, tem uma cultura que ama a estética, né. Gente, eu sou 100% amante da Tinha estética. estética. Eu sou team estética total, eu acho que eles vêm com tudo, mas é que nem você falou, a gente tem que amar, pode fazer, mas saber dos riscos e saber quando procurar um profissional para pedir ajuda, né, não é simplesmente fazer. E Procurar profissionais experientes, né, em quem exatamente, você possa confiar, confiar. né, alguém que vai estar ali, vai te direcionar, que você pode saber que se a pessoa não der conta de resolver, ela vai te Uhum. direcionar para alguém que saiba. Ninguém E sabe tudo, né. ninguém sabe tudo, Então, assim, às né. vezes você faz um procedimento, complica, você tá acompanhando, mas às vezes você vai ter que pedir ajuda para alguém e isso tá tudo bem. O importante é não deixar o paciente complicar, que nem nessas fotos que a gente viu e em outros A procedimentos, gente vê né. tanto na internet, né, pessoa que fez um laser, teve uma complicação, o profissional Uhum. abandonou, Não, né. isso aí é e Não fora às dá. vezes que a pessoa não era nem na área, né, mentiu. É. Nossa, isso quero nem falar. E amiga, o que eu queria falar que tá super em alta, saiu aí nos últimas semanas, acho que nas 2 últimas semanas na rede social, que foi 2 artistas, né, que foram fazer troca de coloração da íris, né. É. E dando bafafá, inclusive, não sei se foi as 2 ou se foi uma que já até falou que se arrependeu do procedimento, né. Uhum. Esse procedimento é novo? Como é que funciona? Assim, de uma forma bem resumida, porque não era nosso foco, mas eu quis Você quer introduzir. Eu saber, quero né. saber. Eu também vi essa semana, acho que foi a Maia Massafera, né, que Uhum. pigmentou na Itália, se eu não me engano, e a André Suraki. E aí acho que apareceu também no meu feed essa semana que ela estava reclamando que teve alguma complicação, não debrucei sobre isso, mas bom, mais um pouquinho de história aqui. Como é que surgiu esse negócio? A gente usava essa pigmentação para tratar quem tem córnea branca, né? A pessoa às vezes ficou Hum. cega, ficou com aquela cicatriz branca no olho, esteticamente não é legal, então era um olho que não enxergava. Uhum. E aí o profissional vai lá e pinta, é como se fosse uma tatuagem, só que na córnea. Uma pessoa que já não tem função ali da A parte gente do usava olho, para isso, a pessoa pra não não tem ficar com função. aquela coisa Bola branca, branca, entendi, a tá. pessoa se incomodava. E aí a gente ia lá, pintava, mas era um olho que não tinha Uhum. prognóstico, não ia enxergar. Não era esse o objetivo, já por outro motivo.
E aí começaram a fazer isso para mudar a cor dos olhos. Então é basicamente fazer uma tatuagem na córnea, né? Uma pigmentação, ceratopigmentação se Nossa, a minha chama. cara pra isso, assim, eu acho que tudo tem limite. É lógico que cada um com o seu corpo, né? Mas eu acho que as pessoas acham que ultrapassam, né? É aquilo que eu falo, a estética não pode superar a função, né? O olho Uhum, é um órgão sagrado, gente. O olho é o que conecta a gente, é o que faz a gente enxergar o mundo, é o nosso sim, principal sentido. Então, assim, tem que pensar muito bem antes de exato. colocar alguma coisa no olho. Vale realmente a pena colocar minha visão em risco? Exatamente, exatamente. Então, Então, eu acho que ainda vai vir muitas histórias desse aspecto, né? Vai vir ainda elas nas redes sociais, falar das complicações, a gente vai aí acompanhar, né? vão aparecer estudos, né? Exato, Mais estudos. Parece que é uma coisa meio bem nova, né? Mas exato. eu, sinceramente, olho com bastante ressalva para pessoas que têm função visual boa Uhum. e estão fazendo essa pigmentação. Não. Inicialmente já não era para isso, então assim, pensa bem, né, É. pensa bem, pensa bem. Bom, amiga, eu vou encerrar o nosso pod. Muito obrigada por estar aqui hoje, tá? Eu quero que você deixe aí o seu contato, a forma das pessoas te encontrarem nas redes sociais, para quem ficou com dúvida, para quem precisa de um oftalmologista perfeita, né, com tantas qualidades igual você. Pode olhar ali para a câmera ou para cá, pode passar aí o seu contato, fique à vontade, por favor. É uma honra poder indicar você para outras pessoas. Ai, gente, eu tenho as melhores amigas. Vou olhar para essa câmera então para falar, gente, se vocês precisarem de uma oftalmologista, contem comigo. Ficarei feliz em ajudá-los. Para me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é @doutora Ellen de Lucas, DRA Ellen de Lucas. Vai aparecer aqui embaixo para vocês verem. E no TikTok eu também tô começando lá, tô incipiente no TikTok, não tô igual a Elo ainda, mas tô por lá também, @doutora Ellen de Lucas. Ficarei feliz em vê-los tanto nas minhas redes sociais como no meu consultório. Contem comigo. Muito bom. Gente, esse foi o nosso episódio sobre estética, né? Sobre um pouco de abordagem aí das novidades que vem da parte estética oftalmológica, sobre os cílios postiços, sobre o alongamento de cílios. A gente não tá aqui para falar que vocês não possam fazer, mas a gente quis mostrar a realidade, as complicações e quando vocês têm que realmente procurar um especialista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar comentário. Curta, comente, siga o nosso canal, isso é muito importante para que a gente consiga aí seguir com bastante conteúdo para vocês. E eu espero vocês no próximo episódio e um bom café a todos.